Tudo que eu preciso para viver para a glória de Deus está na Bíblia Sagrada. Mas o que dizer dos livros de teologia? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel, e antes de entrar no nosso assunto, eu queria rapidinho dar um recado para vocês. Do dia 15 ao dia 18 de junho deste ano de 2017, ocorrerá em Atibaia a Conferência Fiel de Jovens. Estando no ano que completa-se 500 anos de Reforma Protestante, a editora Fiel está fazendo conferências com esse tema da Reforma Protestante. E a Conferência Fiel de Jovens terá o tema 5 solas, olha aí que legal. Vai falar sobre o Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Não sabe o que é isso? Bom, você pode clicar aqui no link na descrição e conhecer um pouco mais sobre a Conferência Fiel e considerar a sua ida. Mas vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, um dos ensinos da Reforma Protestante afirma o lema Sola Scriptura. Belíssimo Sola Scriptura. E o que isso significa? Significa que eu preciso somente da Escritura, somente da Palavra de Deus para uma vida que agrada a Deus. Eu preciso somente da Escritura para conhecer qual é o Evangelho da salvação, para conhecer a Jesus Cristo, para ser salvo e para ser santificado por Deus. Na visão dos reformadores, esse lema ia em contradição com a Igreja Católica da época, que dizia que era necessário a autoridade papal, era necessário a tradição da Igreja Católica Romana. Esse ensino é belíssimo, mas infelizmente existem algumas pessoas que não entendem e afirmam que afirmar a suficiência das Escrituras é algo que necessariamente contradiz a necessidade de livros de teologia ou livros cristãos diversos. Alguns afirmam, eu não gosto de ler teologia não, eu leio esse monte de livro, eu gosto de ler só minha Bíblia mesmo, eu amo só minha Bíblia. É maravilhoso essa pessoa amar a Bíblia, mas será que amar a Bíblia ou querer conhecer a Bíblia é realmente contraditório com a necessidade de teologia de livros cristãos? Bom, vamos lá. A doutrina do Sola Scriptura diz que a Bíblia é palavra de Deus e ela é suficiente para mim. Mas a própria Bíblia vai dizer lá em Efésios 4:11 que Deus mesmo, ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. É o próprio Deus que determinou que algumas pessoas seriam liderança e que iriam ensinar outras pessoas. Deus quis que fosse assim. Então, da mesma forma que essas pessoas têm o dever, Deus vai requerer delas que elas ensinem com fidelidade a palavra de Deus ao seu povo. Da mesma forma, o povo de Deus deve ouvir o que esses mestres e pastores estão ensinando, mas é claro, de acordo com a palavra de Deus. Então perceba que afirmar a suficiência das Escrituras não nega que algumas pessoas estão ensinando outras. Os livros de teologia em geral se encaixam perfeitamente aí. São mestres que labutaram na palavra de Deus e que estão ali a ensinar uma doutrina, fazer uma exposição bíblica, um princípio exegético, um princípio que ajuda a interpretar a Bíblia. Então entenda que os livros são como mestres, são como pastores. E você deve verificar se eles estão ensinando ou não com fidelidade à palavra de Deus. Podemos dizer ainda um pouco mais. O lema do Sola Scriptura também assume um outro lema chamado Tota Escritura, que significa toda a Escritura, ou seja, toda a Escritura é palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo 3,16. E não apenas uma parte, não apenas o Novo Testamento, que geralmente é o que a gente está mais familiarizado, mas toda a Escritura, desde Gênesis, passando por todo o Pentateuco, todos os livros históricos, poéticos e proféticos, todo o Evangelho, cartas e até Apocalipse, toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para tudo que um homem de Deus precisa para uma vida de piedade. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então perceba, a própria Bíblia diz que eu preciso de toda a Escritura para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Acontece que nem todas as coisas da Bíblia são facilmente entendidas. Isso não é muito estranho não, até o apóstolo Pedro lá no final da sua segunda carta, ele fala a respeito das cartas de Paulo, dizendo que ali havia algumas coisas que são difíceis de entender. Isso Pedro falando do seu colega apóstolo Paulo. E o que dizer daqueles livros que são um tanto mais antigos culturalmente, como por exemplo o livro de Levítico? E aquelas leis em Deuteronômio, serve para nós hoje? Ou o que dizer do livro de Ruth? Por que ele está na Bíblia? Ou qual é a mensagem do livro de Eclesiastes? Como nós podemos interpretar o livro de Atos? E o livro de Apocalipse? Existem algumas dificuldades que são comuns ao leitor contemporâneo ao ler a Escritura Sagrada. Tudo bem, não tem problema você assumir isso. O problema é quando você assume isso e não quer ajuda. Você diz,
Eu fico somente com a Bíblia. O problema é que não adianta você ler a Bíblia e não entender. Como é que você vai colocar isso em prática? Como é que você vai fazer a leitura lá de Crônicas ou do livro de Daniel e vai aplicar isso para sua vida? Você precisa disso. Afinal, a Escritura foi dada a você para isso. O que você vai fazer? É aí que entram os recursos que, pela graça de Deus, homens têm labutado duramente através de anos para produzir, para abençoar a igreja. Os comentários exegéticos, comentários bíblicos e pastorais, as teologias bíblicas e sistemáticas, as enciclopédias e os manuais, os dicionários, os livros de interpretação e de contexto histórico, enfim, é tanto recurso, você não pode abrir mão disso. O que eu quero dizer é o seguinte: se você de fato quer fazer um bom aproveitamento de toda a Escritura, você precisa entendê-la. Existem partes das Escrituras que são, de fato, difíceis e você vai precisar de material teológico, vai precisar de livros cristãos para te ajudar no entendimento da palavra de Deus. Então o que nós podemos entender é que se você afirma o sola Escritura, você que é cristão do século XXI, você precisa fazer uso dos materiais que têm sido produzidos pelo povo de Deus, através de homens de Deus dedicando nesse ensino. Isso também provém do próprio Deus. Ele se agrada disso. Certamente a Bíblia é o livro mais importante que existe. Tony Henke, em seu livro Lit, ele diz que existem 2 gêneros de livro em todo o mundo. Um deles é a Bíblia e o outro são todos os livros que existem. A Bíblia é única, singular. Mas para você entender esse livro único, esse livro singular, você tem que fazer uso dos bons livros que são produzidos no meio do povo de Deus por homens dedicados, por teólogos, pastores e mestres capacitados pelo próprio Deus para o ensino da igreja. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Deus, você não ignora isso. A Bíblia é única, mas diante da sua complexidade, diante da nossa necessidade de entendê-la e diante da forma que Deus escolheu para capacitar o seu povo e ensinar o seu povo, nós podemos, e até eu diria mais, devemos aprender muito com os livros cristãos que são produzidos. Então, como disse o pregador batista Charles Spurgeon, viva a Bíblia, mas ele também disse, visite bons livros. Se você estiver vendo isso no YouTube, se inscreva aqui no canal do Ministério Fiel. E se você quiser saber mais sobre livros e conteúdo cristão, você pode também conhecer o meu canal, que é o GeoLê. O link vai estar aqui na descrição para você acessar, tá certo? Obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.